Irmãos, graça e paz. Neste momento nós vamos ministrar, participar da ministração da Palavra do Senhor, partilhar o ensino das Sagradas Escrituras. Esse dia especial separamos para nos prostrar diante do Senhor e separamos para buscar a face do Senhor, para nos humilharmos, para nos sintonizarmos espiritualmente e dedicando especial atenção para a adoração, para a meditação, para a contemplação, para o estudo da palavra e para a oração e, em especial, a oração intercessória. Então eu convido você a meditar na palavra do Senhor comigo no texto de Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 36, sobre o tema Uma Jornada de Fé. Nós vamos ler o texto para isso. Diz assim a palavra do Senhor: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro e 1000 daricos e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro. Disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de nossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças das famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém à casa do nosso Deus. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos a Jerusalém. E a boa mão do Senhor nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Texto profundo, importante para nós. Eu quero te convidar a pensar que Esdras está servindo na Babilônia. Ele
faz parte dos exilados, e o rei Artaxerxes, influenciado pelo Senhor, assim eu creio, o rei Artaxerxes, já nos planos do Eterno, depois de 70 anos, cumprido o tempo do exílio de Israel, né, Judá e na Babilônia, então ele começa a afrouxar as regras e a cumprir o decreto de Deus para que o povo volte. Esdras é um responsável. Deus o coloca nessa primeira missão. A missão dele é reconstruir o templo e os muros. Ele tem um objetivo. Os muros ele não consegue, mas o templo ele vai fazer. E esta viagem, que vai durar 4 meses, é para eles. Esdras, um homem de grande fé, ele decide não pedir proteção ao rei, proteção do exército. Se nós olharmos a história de Neemias, Neemias depois vai pedir proteção. Homens de Deus, em tempos difíceis, tomam decisão ouvindo a Deus. E muitas vezes as suas decisões divergem, mas isso não quer dizer que um teve mais ou outro menos fé. É importante discernirmos que em questões que não são de salvação, de libertação salvífica para a eternidade, Deus nos permite interpretar as circunstâncias e escolhermos essas circunstâncias na paz do Senhor, né? Seja a paz de Cristo, árbitro do seu coração. É uma lição que a gente precisa aprender, mas não é a central desse momento. Desse momento é a viagem. E eu quero te convidar a pensar 5 princípios, 5 detalhes nesse texto que nos desafiam a uma jornada de fé. Nós vivemos dias difíceis que podem muito bem ser comparados a esse desafio de Esdras. Se você pensar, Esdras levava milhares de toneladas de ouro, milhares de toneladas de prata, porque esses seriam os instrumentos para a reparação da casa de Deus. Se você leu Crônicas, se você leu Reis, você sabe que o templo tinha esses detalhes em prata, em ouro e em bronze. E esta carga era necessária. Esdras devia estar conversando com o rei, e na conversa com o rei autorizou a ida. Isso não foi em um segundo, um despertar, um café da manhã, foram negociações. E aí, de repente, o rei vira e pergunta para ele: o que você precisa? Esdras, para testemunhar da sua fé, diz: olha, o Senhor vai nos dar boa viagem. E aí ele diz aquilo que é importante nesse texto, né? O Senhor, ele é bom para com aqueles que confiam nele, e o Senhor julga aqueles que se afastam dele. Queridos, nós precisamos então entender nesse texto, em primeiro lugar, o cenário em que a fé é expressa. E você e eu precisamos atentar para isso, meus amados irmãos, que nós temos um cenário de desafio, um cenário onde o Esdras talvez não tenha pensado amplamente, não que ele não planejou, mas na hora de defender o Deus em que ele servia, o propósito de Deus, a determinação de Deus, ele simplesmente disse para o rei: olha, o Senhor nos guardará. Talvez lá na beira do rio ele olha para aquela multidão, ele olha para a prata, ele olha para o ouro e fala: e agora? Será que um exército não nos ajudaria? Mas aí ele entende que ele precisa manter-se na posição de fé. Não sei quantas circunstâncias você enfrenta, qual é o cenário da sua vida, mas esses cenários das nossas vidas, eles são cenários onde nós podemos marcar o ponto de que somos homens e mulheres que confiam em Deus, ou nós nos deixamos guiar pelas circunstâncias, somos regidos pela bússola da sociedade, ou pelo medo, ou pela fofoca, fake news, ou pela conversa, né? As narrativas contraditórias que muitas vezes são trazidas por nós pelos mais diversos veículos e pelas mais diversas autoridades. Esdras decidiu confiar no Senhor. O cenário em que a fé se expressa é o cenário da vida, é o cenário onde as circunstâncias difíceis ou fáceis se apresentam, e eu e você precisamos tomar posição. Qual é a garantia que a fé afirma? É a garantia de que, se confiarmos em Deus, se dependermos de Deus, se formos fiéis a Ele, se a nossa vida estiver
posicionada na presença do Senhor, então o Senhor vai garantir. Olha o que ele disse, porque porquanto a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. O que é que a nossa fé afirma? Afirma a bondade de Deus. A nossa fé afirma a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus. Deus é um Deus de aliança. E ele prometeu a Israel que depois de 70 anos os tiraria do cativeiro e os levaria. Se nós lemos Isaías 40, ele diz que aplanaria os montes, levaria os vales, faria um caminho plano para o seu povo. Esdras sabe disso, e Esdras está confiado na promessa do Senhor, no mandamento do Senhor, na lei do Senhor, e ele recita isso. Acho que sai espontâneo quando ele está falando com o rei. Isso é importante. A palavra de Deus precisa inundar, encharcar, habitar ricamente em nossos corações, para que nós possamos dar testemunho daquilo que Deus é para nós. Qual é a fonte da qual a fé é fortalecida? E aí eu quero chamar a tua atenção aqui para o versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Se nós olharmos para o versículo 21, ele começa assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Irmão, irmã, meu querido, minha querida, é importante você entender a fonte da qual a nossa fé é fortalecida. Primeiro, a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar nela dia e noite. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Não havia um judeu que não aprendesse de cor, recitar e as palavras da lei, da Torá. As palavras que hoje eu te ordeno, Deuteronômio 6, tu inculcarás a teus filhos. Eles tinham a palavra inculcada neles, e por isso eles faziam ela jorrar nos momentos difíceis, seja em orações, em canções, ou seja em conversa diária. Segundo, a meditação. A meditação é muito importante, o refletir, o dobrar-se, sobre a palavra e ver o que ela significa, qual é o mandamento, qual é a promessa, qual é a exortação, qual é a orientação do Senhor. Palavra viva, poderosa e eficaz. A oração, o clamar, o buscar o Senhor, o se prostrar diante do Senhor, o derramar o coração, o levar até a Ele as nossas angústias, o implorar pelo seu favor, o estar na presença do Senhor até que, mas também o jejum. E o jejum, ele é marcante porque ele é o ato de humilhar-se. Ou vestir-se de pano de saco, como o pessoal fazia antigamente, jogando cinza, sinal expressivo de quebrantamento. Jesus depois vai dizer que é bom que a gente não faça essa drama todo para chamar a atenção das pessoas. Devemos ungir a cabeça, lavar o rosto, e jejuarmos ao nosso Pai que vem em secreto. Mas o jejum é uma prática onde nós abrimos mão daquilo que é fundamental para a nossa sobrevivência, que é a alimentação, para buscarmos aquilo que é mais fundamental ainda, a direção, a vontade, a palavra de Deus aos nossos corações. É isso que o texto está nos orientando. Então, a fonte da qual a fé é fortalecida é a piedade, é a prática constante de disciplinas espirituais, e aqui, de forma especial, o jejum. E diz que Deus respondeu. Enquanto jejuavam, eu não tenho dúvida que eles lembraram a palavra. Enquanto jejuavam, eu não tenho dúvida de que eles oraram. Eu não tenho dúvida de que eles cantaram, eles clamaram, eles buscaram. E Deus lhes respondeu. A vitória da fé. O texto nos diz que o Senhor lhe deu resposta. E aí nós vemos que eles chegam 4 meses pelo deserto, 1000 quilômetros andando, calor do verão do Oriente Médio, e o Senhor estava com ele. Havia inimigos, havia saqueadores, era disso que Esdras tinha medo. Mas o Senhor dos exércitos, o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, foi com ele, não somente protegendo, mas sustentando e dirigindo os passos, como que na jornada do Êxodo.
e eles chegam em Jerusalém. A vitória da fé é a vitória daquele que está firmado na rocha, aquele que tem certeza das coisas que se espera, tem convicção daquilo que ele não vê, mas ele sabe que está presente. A presença de Deus, o poder de Deus, o propósito de Deus para guiar os seus passos. E aí a gratidão da fé. Eles descansam 3 dias e depois de descansarem, então eles vão lá, apresentam seus holocaustos, eles fazem a sua dedicação, eles se consagram ao Senhor como aqueles que carregaram os elementos, o ouro, a prata, o bronze, todos os utensílios da casa, eles se consagram e eles testemunham a fidelidade de Deus. Ao entregar aos sacerdotes que estavam em Jerusalém, eles estavam dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus foi fiel, Deus é fiel, Deus tem cuidado de nós. E quando nós olhamos para os últimos versículos do texto, os últimos versículos dizem que eles celebraram na presença de Deus o que Deus tinha feito. E mais do que isso, cumpriram a missão de construir a casa do Senhor como o Senhor havia determinado. Bom, a jornada da fé, ela é a jornada da minha e da sua vida. É o que Deus espera de mim e de você. E neste dia eu quero te convidar a retomar esse texto, lá no versículo 1 inteiro, pensar nele, pense nesses pontos, reflita sobre eles, reflita sobre a fé que você tem. Como é que você está vivendo esses dias? Está confiado no Senhor? Está buscando o Senhor? Como igreja, nós temos orientado você a fazer isso. Então fique firme na sua fé, porque Deus é fiel. Deus cuida de nós. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus abençoe sua vida. Vamos continuar porque a jornada de hoje é maravilhosa. Fique firme. Deus está contigo.